Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que tem filhos na faixa de 14 a 20 e poucos anos, que ainda são jovens, né? São adolescentes e estão pensando em construir seu futuro. Quero te dar as boas-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um adulto bem-sucedido, né? Então tem 3 características que eu separei aqui para descrever um adulto bem-sucedido. Em primeiro lugar, um adulto bem-sucedido é uma pessoa independente. O que é uma pessoa independente? É uma pessoa que paga as suas próprias contas. Uma pessoa que não depende dos pais para pagar as suas contas. Então, ele paga o seu próprio aluguel, ou o financiamento da sua casa, ou a própria casa. Tem gente que compra casa à vista. Eu estou me referindo aqui a um adulto que não depende dos pais para sobreviver. E esse adulto, ele já começa, quando ele é independente, ele já começa a tomar várias decisões de investimento. Por exemplo, como que ele vai investir o tempo dele? Onde que ele vai investir o dinheiro que ele ganha? Onde que ele vai investir a energia dele? Tudo isso são decisões de investimento. E um adulto independente toma decisões importantes da própria vida. O que significa a pessoa tomar as próprias decisões? Ela escolhe os lugares que ela vai frequentar, ela escolhe a empresa onde ela vai trabalhar, ou se ela vai montar a própria empresa, ela escolhe o local onde vai morar, o bairro, a cidade, a casa, o apartamento. Ah, Bruno, você está falando que uma pessoa, um adulto bem-sucedido, ele não pega conselhos com os pais? Não estou dizendo isso. Inclusive, eu acho muito importante a gente se aconselhar com pessoas mais experientes. Por quê? Porque tudo que foi construído na sociedade é baseado no conhecimento de pessoas que vieram antes. A gente tem que aproveitar a voz da experiência. Tá bom? Então é isso. Primeira característica de um adulto bem-sucedido é uma pessoa independente. A segunda característica de um adulto bem-sucedido, que eu separei aqui, é uma pessoa que alcança os seus objetivos. É um pouco parecido com ser independente, talvez um pouco mais específico. Então, por exemplo, é uma pessoa que consegue bancar o seu próprio aluguel, bancar a própria casa, a casa própria, seja financiada ou pagando à vista. Então ela banca a sua moradia. E ele consegue entrar na profissão que ele quer. Um adulto independente, ele alcança o objetivo de seguir a sua profissão. Ele escolhe uma profissão, ele segue aquela profissão e vive daquela profissão. Ele escolhe o estilo de vida que ele quer ter, né? Poxa, a gente quer estar sempre melhorando de vida, a gente sempre quer vestir uma roupa melhor, a gente sempre quer comer uma comida mais saudável, uma comida mais gostosa, a gente sempre quer frequentar lugares melhores. Isso define o nosso estilo de vida. A gente sempre quer conviver com pessoas que vão agregar mais para nós, isso define o nosso estilo de vida. As atividades que a gente faz além do trabalho, então é muito comum hoje você ver pessoas mais velhas andando de skate depois do trabalho, né? Que antigamente era uma coisa só de adolescente. Não, hoje a pessoa escolhe o que ela quer fazer, né? Hoje é mais... As coisas estão mais liberais um pouco, né? Menos crítica, menos julgamento. Está melhorando isso no nosso país, no mundo de uma maneira geral. E um adulto bem-sucedido, ele escolhe o objetivo que ele quer alcançar, ele vai lá e alcança. Terceira característica de um adulto bem-sucedido é uma pessoa que cuida bem da sua família, né? O que é cuidar bem da sua família? Vamos definir família primeiro, tá? Quando eu falo família, eu estou me referindo a pessoa, ao cônjuge, ao companheiro, à companheira e os filhos. É isso que eu estou falando que é a família. Eu me baseio bastante na Bíblia, né? Então a Bíblia fala que 2 pessoas se juntam e se tornam uma só pessoa, né? É disso que eu estou falando, né? Uma vez a gente tem que deixar pai e mãe, lembra que na Bíblia fala deixar pai e mãe? Então é isso, não é deixar de abandonar e renegar, não. É seguir a sua vida. Por quê? Porque uma hora, a gente, como pai e mãe, a gente vai morrer. E os nossos filhos vão ficar aí. Então, se eles passaram a vida inteira cuidando de nós, eles nunca conseguiram cuidar da vida deles, né? E aí depois, quando a gente morrer, nosso filho lá com 40, 50 anos, a gente morreu, aí que ele vai cuidar da vida dele? Então, se de repente você tem essa expectativa de que eu vou investir no meu filho para depois ele cuidar de mim, não tem nada de errado com isso. Mas a gente vai entrar num ponto de discordância aqui. Então vai ter momentos que eu vou falar coisas que você não vai concordar.
E talvez você não vai gostar, inclusive. E tá tudo certo. Mas é só pra gente deixar claro que quando eu tô falando de cuidar da própria família, é cuidar da esposa, do marido, do cônjuge, do companheiro, da companheira e dos filhos. Tá bom? Eu tento tomar muito cuidado com esses assuntos, porque são um pouco polêmicos, mas, enfim, né? Hoje a gente tem que tomar cuidado. Você tá entendendo a minha intenção aqui com essa conversa, eu tenho certeza. E a terceira característica é essa: um adulto bem-sucedido é um adulto que consegue cuidar bem da sua família. Em termos de saúde, né? Ter as melhores opções de saúde para a família, ter as melhores opções de educação para a família, garantir que a família vai ter uma alimentação saudável, que vai ter padrões de vida interessantes, né? O importante é a pessoa conseguir cuidar da sua família dentro daquilo que ela se propõe, tá? É disso que eu tô falando, que é ser bem-sucedido. Agora a pergunta que eu te faço é: quem são as pessoas bem-sucedidas de hoje? Eu estabeleci um critério para encontrar essas pessoas. Eu fui atrás de pessoas que ganhavam mais de 10 mil reais por mês. Olha só essa reportagem que eu encontrei nesse site aqui, ó. Guia de Carreira. É um site que chama Guia de Carreira. As profissões mais bem pagas. A média salarial para profissionais formados em medicina é de 8.400. Quando a pessoa acaba de se formar. Na área de cirurgia, a pessoa pode ganhar mais. Ela vai ganhar uma média de 18.500 por mês. Já os profissionais que têm outras formações multidisciplinares e assumem, por exemplo, cargos de liderança, né, diretor médico de hospitais, ele pode chegar a ganhar 50 mil reais por mês. Olha só que interessante. Medicina é uma profissão que paga bem, que paga mais de 10 mil reais. A segunda profissão é a de engenharia. E eles deram um exemplo aqui, ó. O engenheiro ambiental, ele pode começar ganhando 3.600 reais, né? Não é muito. Mas o engenheiro de petróleo, ele tem um salário que vai na faixa dos 15 mil. É o que a reportagem está falando. Se ele assume um cargo gerencial, ele pode ganhar 60 mil. Então é o que a reportagem está falando. Depois a gente tem que validar a informação da reportagem. A terceira profissão é na área de direito. Então um assessor jurídico, ele pode ganhar 7 mil por mês. Já é um salário melhor para quem está começando. E se a pessoa assume na área de direito uma posição mais de liderança no mercado financeiro, ela pode ganhar ali até 40 mil reais por mês. E depois vem a área de administração, depois recursos humanos. Mas vamos parar aqui nessas três, as três principais: medicina, engenharia e direito. São áreas que, para você trabalhar, você precisa ter uma credencial, né? Então você precisa ter a carteirinha do Conselho Regional de Medicina, aqui você precisa ter do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e aqui da OAB, para você trabalhar e, enfim, e se destacar na profissão. Então você já começa a ter perspectiva para o futuro do seu filho. Olha, o que você está me dizendo, Bruno? Que se o meu filho for médico, ele vai estar ganhando ali pelo menos 10.900, se ele estiver no início da carreira, porque no final da carreira ele pode estar ganhando mais. E se for do Albert Einstein, ainda ganha mais, né? Se ele fizer engenharia e for um bom engenheiro, depois a gente vai ver onde o pessoal que trabalha nessas empresas estudou. Ele pode ganhar os 10 mil na Embraer, 15 mil na Petrobras, ou no Google, como engenheiro de software, que já ganha mais. Se ele for advogado, ele vai começar ganhando uns 6.900, mas depois aumenta para 9.600. E tem vários bônus que essas pessoas recebem, né? Porque aqui tem a parte de salário adicional, tá vendo? No Grupo Globo, tem salários adicionais que as pessoas recebem. Os advogados sêniores acabam ganhando mais, né? Mas aqui com base em 4 salários. É lógico, tem menos advogado sênior do que advogado júnior, né? Onde estudaram essas pessoas? Vamos entrar aqui no LinkedIn e vamos digitar aqui Albert... Opa, tô escrevendo em outro lugar, né? Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein. E aí dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, eu vou aqui nessa parte de pessoas. Olha só, tô aqui na parte de pessoas. E vamos pegar o seguinte, vamos ver o que a pessoa estudou na faculdade. Ela estudou medicina. E o que a gente quer descobrir agora? A gente quer descobrir onde que essas pessoas estudaram, onde que elas fizeram a faculdade, tá bom? Então vamos lá.
A maioria estudou na USP, que é a Universidade de São Paulo, Universidade Pública de São Paulo. 275 estudaram na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. 185 estudaram no próprio Albert Einstein, que eles também têm uma faculdade. E aí tem o pessoal que estudou nas Ciências Médicas da Santa Casa. Depois, na Faculdade de Medicina da USP. Isso aqui é a Faculdade de Medicina da USP, ó. Eu vou clicar. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E Unicamp. Então a gente está na sexta. Chegando na sexta, tem 1, 2. O primeiro é a Universidade Pública, o segundo é a Universidade Pública. O quarto é a Universidade Pública, o quinto é a Universidade Pública e o sexto é a Universidade Pública. E isso é muito interessante, porque a gente começa a ver que os médicos... Olha só, a gente viu que o Albert Einstein e a Unimed pagam mais de 10 mil reais para os seus médicos. Beleza, entrou no meu critério financeiro de pessoas bem-sucedidas. Onde estudaram as pessoas que trabalham como médicos no Albert Einstein e na Unimed? Estudaram em universidades públicas, tá? Então, qual que é a conclusão dessa conversa de hoje? Que o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido, o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido é ele fazer um desses cursos que pagam mais, ou seja, que são mais valorizados pela sociedade, em uma universidade pública. Esse é um caminho garantido.